Olá pessoal, em mais uma reportagem do canal Patu Pati, né? Nós estamos aqui ó, na Serra do Lima e vocês estão observando ali na frente a capela, né? A capela aqui do Santuário do Lima, a réplica da primeira capela que foi construída aqui no Santuário do Lima em 1758, né? Segundo a história, a doação de terras do coronel Antônio de Lima Abreu Pereira, né? E a sua esposa Paula Moreira. Então essa capela, né, está sendo restaurada, né? Ela está sendo edificada, na verdade, uma réplica, porque o padre Henrique, não é? Em 1965, quando ele esteve em Patu pela segunda vez, porque a primeira vez que ele veio a Patu foi em 1948, né, para ser o administrador aqui do Santuário do Lima. Depois ele retornou para em 1965, que ele tinha sido designado para outras missões em outros municípios, e ao retornar aqui ao Santuário do Lima em 1965, ele derrubou a primeira capela, né, para construir o novo Santuário do Lima, aqui na Serra, né, na Serra do Patu, né? E essa capela está sendo construída novamente, a réplica, né, pelo patuense, né, segundo Arnaldo II, e no próximo dia 21 vai ter uma grande festa para a inauguração desse novo, né, templo religioso e turístico aqui do município de Patu. Patu, no ano de 2024, foi contemplado com outro ponto turístico e religioso que chama a atenção de todo o mundo, né? E foi a inauguração da Via Sacra, né? E agora, em 2025, em 21 de novembro, a inauguração da nova réplica da primeira capela, construída em 1758, né, segundo relatos históricos. Mas eu vou contar um pouquinho mais dessa história do coronel Antônio de Lima, né, que existe uma versão, né, que essa igreja é mais antiga, né? De 1758 para cá dá 267 anos, mas existem relatos que o padre Henrique, lá no Recife, em algum documento lá da Sagrada Família, lá no Barro, em Recife, né, consta de uma capela construída em 1724, portanto pode ter mais de 300 anos, né, 301 anos, e a gente vai contar um pouco dessa história aqui para vocês, né, sobre esse marco histórico, né, e muitas vezes tem dúvidas, e como eu sempre já falei, a história nunca é 100%, né? Você conta a história, mas alguém pesquisou mais a fundo, com mais detalhes e descobre mais informações. Mas até então, o registro que se tem é que essa capela pela primeira vez foi construída em 1758 por Antônio de Lima Abreu Pereira e sua esposa, né, que doaram essas terras, né? O coronel Antônio de Lima, ele era um coronel português e ele foi designado como coronel de ordenança aqui da Ribeira do Apudi, nessa região toda, que essas terras foram administradas por ele, né? Destinadas aí pelo rei de Portugal. Mas vamos contar com mais algum detalhe, saber dessa outra história, que essa capela pode ter mais de 300 anos. Isso também é muito bom, né? Que mostra realmente o fato histórico antigo aqui do Santuário do Lima, né? Na Serra do Patu. Fique ligado! Pois bem, falando um pouco mais dessa história dessa capela, o coronel Antônio de Lima, né, em viagem a Portugal, ele conversou com o rei de Portugal, Dom João VI, né? Ele era um homem muito eloquente, né, articulador, e foi logo nomeado, né, coronel de ordenança aqui das cortes portuguesas para vir administrar essas terras aqui na região do Apudi. E vindo de lá, ele trouxe a santa, né? A imagem da santa Nossa Senhora dos Impossíveis, né?
Na verdade, a imagem de Nossa Senhora do Rosário, mas que muitos diziam que era muito difícil construir uma capela aqui na Serra do Lima, tal, e aí ficou com o Nossa Senhora dos Impossíveis, né? Porque na época se dizia que era muito difícil se construir devido ao acesso e tal, e aí ficou denominada assim a Senhora dos Impossíveis, né? Porque ela foi edificada aqui na Serra do Lima. Pois bem, e aí foi instalada aqui em 1758. Agora, segundo relatos da história, até do livro Patu Lugares e Memórias, o padre Silvano escreveu em artigos, citando o padre Evaldo Betti, de que essa capela poderia ter sido construída antes, né? E na verdade o coronel Antônio de Lima teria ido a Portugal uns 30 anos antes, lá por volta de 1724 ou antes, tá? E nessa ida dele ele trouxe a imagem da santa, e se ele trouxe a imagem da santa é porque a capela já estava construída, né? A capela já estava construída. Então existe essa possibilidade dessa capela aqui ter mais de 300 anos. Ela não ter sido construída em 1758 e sim em 1724, né? Por aí, tá certo? Porque o próprio padre Henrique, né, em comentários, citado até pelo padre Silvano, que cita aqui no livro, né, no artigo dele, que está publicado no livro aqui, Patu, Lugares e Memórias, de que o padre Henrique, lá no Recife, né, no Seminário da Sagrada Família, lá no Barro, é um bairro lá do Recife, né, diz que tinha um documento de uma capela construída em 1724, né, podendo ser essa aqui, né, porque em 1758 o coronel Antônio de Lima já estava muito velhinho, talvez não tenha ido essa viagem, e sim uns 30 anos antes, né, e é onde quando ele conseguiu trazer essa imagem aqui para a Serra do Lima, né? Mas é como eu falei, né? Isso é história, são relatos, precisa de uma pesquisa mais aprofundada. A pesquisa mais que se divulga mais é que essa capela aqui foi construída em 1758 pelo coronel Antônio de Lima e sua esposa Paula Moreira, né? Através de doações de terras, e que, né, completa assim agora no dia 21 de novembro aí 267 anos, né? E se a pesquisa for aprofundada e se encontrar documentos que comprovem que ela é mais antiga de 1724, né? Ela tem mais de 300 anos. E ela foi demolida em 1965 pelo Padre Henrique, porque ele queria construir aí o novo Santuário do Lima, tá? E quando ele esteve aqui em Patu pela segunda vez, em 1965, ele demoliu essa capela, tá? Para construir o novo santuário, que foi inaugurado em 1969, pelo menos na primeira parte, tá? E agora, né, em 2025, através de ação de um patuense, o Dr. Arnaldo II, essa réplica está sendo construída, né? E a inauguração agora no dia 21 de novembro, em grande festa aqui para a cidade de Patu, e aqui sendo um marco importante, histórico, né, e turístico, já que temos a Via Sacra, que foi alcançada, que foi inaugurada aqui em 2024, agora em 2025, mais um monumento histórico, essa capela, essa réplica da capela de Nossa Senhora dos Impossíveis. Então tá esse relato para vocês, né, aqui do canal Patu Pati, né? E vamos prestigiar essa grande programação no próximo dia 21 de novembro, é feriado, né, em Patu, e você de toda a região pode participar, tá, desse momento histórico aqui da nossa cidade. Mais um episódio aqui para o canal Patu Pati, contando essa história para vocês.